75 anos depois do massacre contra os judeus, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, a correspondente em Berlim, Elizabeth Carvalho, faz um passeio pelos pontos que foram destruídos pelo Terceiro Reich e mostra que os alemães ainda mantêm vivo na memória o massacre que foi uma das origens do Holocausto. 9 de novembro é um dia carregado de simbolismos na história da Alemanha no século XX. Em 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. Em novembro de 1918, desmoronou o Império, o chamado Segundo Reich, e foi proclamada a República de Weimar. Em novembro de 1923, Adolf Hitler, ainda jovem e pouco conhecido, tentou um golpe contra o governo da Baviera. Passou 9 meses na prisão e saiu dela com seu mais famoso manifesto político, o Mein Kampf. Mas nada marcou tão dramaticamente o dia 9 de novembro na história da Alemanha como a noite de 1938. Uma ação violenta e simultânea, a mando de Hitler e Goebbels, destruiu em 2 dias os símbolos da vida judaica em várias regiões da Alemanha e da Áustria. Seus adeptos queimaram sinagogas, invadiram lojas e casas, mataram 90 pessoas e prenderam 30 mil. O primeiro grande ensaio do Holocausto. 75 anos depois, Berlim ainda guarda as marcas dessa brutalidade que ficou conhecida como a Noite dos Cristais, por causa dos vidros quebrados das janelas, ou a Noite do Pogrom, a Noite do Massacre. Nós vamos conhecer algumas delas. Esta é a nova sinagoga na região central, a única das 34 que ficou de pé naquela noite. A mais importante ficava aqui, em Charlottenburg, e foi completamente destruída pelo fogo. Reconstruída em 1957, tornou-se o centro da comunidade judaica de Berlim. O bairro judeu mais pobre e populoso ficava em Hackescher Markt, uma das zonas mais antigas da cidade. Hackescher Markt foi dramaticamente atingida pelo pogrom de 9 de novembro de 1938. Nesses dias, os prédios das antigas lojas depredadas estão com os vidros revestidos por uma mensagem: diversidade destruída. Não muito longe dali, em Tiergarten, reside a memória do primeiro centro de deportação de judeus criado em Berlim. Nos meses que se seguiram ao massacre, 25 pessoas saíram dos trilhos de Levetzowstrasse para os campos de concentração. Entre elas estava a bisavó de Nadav Gablinger, nosso guia nesse trabalho de reconhecimento. Gablinger é um dos 200 mil judeus que vivem hoje na Alemanha, em grande parte vindos de Israel e dos países que integravam a ex-União Soviética. A noite do massacre foi relembrada na noite fria de domingo no portão de Brandemburgo, com vozes semeando um compromisso contra o racismo, a intolerância, a violência e a exclusão.